I'm through with standing in line to clubs I'll never get in. It's like the bottom of the ninth and I'm never gonna win this. Life hasn't turned out quite the way I want it to be. Tell me what you want. I want a brand new house on an episode of Cribs and a bathroom I can play baseball in, and a king-size tub big enough for 10 plus me. So what you need? I'll need a credit card that's got no limit, and a big black jet with a bedroom in it. Gonna join the Mile High Club at 37,000 feet. Been there, done that. I want a new tour bus full of old guitars, Mine Star on Hollywood Boulevard. Somewhere between Cher and James Dean is fine for me. So how you gonna do it? I'm gonna trade this life for fortune and fame. I'd even cut my hair and change my name. Cause we all just wanna be big rock stars and live in hilltop houses, driving 15 cars. The girls come easy and the drugs come cheap. Well, I'll stay skinny cause we just won't eat, and we'll hang out in the coolest bars in the VIP with the movie stars. Every good gold digger's gonna wind up there. Every playboy bunny with a bleached blonde hair. And well, hey, hey, I wanna be a rock star. Hey, hey, I wanna be a rock star. I wanna be great like Elvis without the tassels. Hire 8 bodyguards that love to beat up assholes. Sign a couple autographs so I can eat my meals for free. I have the quesadilla. I'm gonna dress my ass with the latest fashion. Get a front door key to the Playboy Mansion. Gonna date a Santa phone that loves to blow my money for me. So how you gonna do it? I'm gonna trade this life for fortune and fame. I'd even cut my hair and change my name. Cause we all just wanna be big rock stars and live in hilltop houses, driving 15 cars. The girls come easy and the drugs come cheap. Well, I'll stay skinny cause we just won't eat, and we'll hang out in the coolest bars in the VIP with the movie stars. Every good gold digger's gonna wind up there. Every playboy bunny with a bleached blonde hair. And we'll hide out in the private rooms with the do Cabo Paulo Coelho, do 4º Pelotão do Meio Ambiente. Contingente de conscritos destinados a servirem nesta organização militar para a prestação do serviço militar inicial. Araguari, 7 de março de 2013. Chega ao local da formatura o senhor Tenente Coronel Ivan Alexandre Correia Silva, comandante do 11º Batalhão de Engenharia de Construção, Batalhão Mauá, acompanhado das seguintes autoridades: Ilustríssimo senhor José Miranda Cardoso, vice-presidente da Câmara; Tenente Coronel Eliel, comandante do 17º Batalhão de Polícia Militar de Uberlândia, representando o comando da 9ª Região de Polícia Militar; do Ilustríssimo senhor Major Miraci dos Santos, representando o comando do 53º Batalhão de Polícia Militar, Araguari; do Reverendíssimo senhor Pastor Nilson de Mello, da Assembleia de Deus Missão, e do senhor Antônio Bozevich, Tenente Coronel Josimar, subcomandante do 11º Batalhão de Engenharia de Construção, apresenta o Batalhão Mauá, pronto.
Está apresentado, pode dar prosseguimento. A tropa tomará o dispositivo para a recepção dos novos integrantes. Espírito de camaradagem, essencial ao trabalho em equipe, típico da vida nos quartéis. Conscritos do Grupamento Alfa 2013 farão abertura simbólica do Portão das Armas do 11º Batalhão de Engenharia de Construção para a entrada do novo contingente. A tropa retornará ao dispositivo inicial. Será dado o toque de volta a volver. Será dado o toque de descansar arma. Será dado toque para todo o grupamento de descansar. Mensagem do comandante do Exército ao contingente incorporado. A primeiro-tenente Nayara fará a leitura da mensagem. Incorporação 2013. A data de hoje tem um muito especial significado para o valor do Exército Brasileiro, que é expresso pelo valor do seu soldado. Em todo o país, nossas organizações militares OM recebem um novo contingente de recrutas. E você, obediente à lei, integrando o expressivo universo de jovens brasileiros, fez seu alistamento, foi submetido às entrevistas, a exames físicos e médicos e julgado apto à prestação do serviço militar inicial para prosseguir na busca da cidadania plena. Hoje pode atender ao chamamento da pátria com justificável contentamento. É um dos que ultrapassaram exitosamente os primeiros desafios para ser designado e incorporado, agora no reduzido universo
a uma de nossas ON. Confiante que a vontade maior do Senhor de todos os exércitos o conduz a uma caminhada para construir o próprio destino, conquista do novo e autorrealização, identifique com o coração os integrantes da família militar verde-oliva que fraternalmente o recebem. Atento e disposto, aprenda a cada instância, num ambiente profissional, onde o cumprimento da ordem, a cultuada disciplina e o respeito ao próximo são algumas das virtudes básicas praticadas no dia a dia e que ornam o caráter do combatente. Você encontrará também o apreço à honradez, o servir com dignidade, a lealdade com todos e a corresponsabilidade no valorizado trabalho em equipe. Busque realizar o melhor em sua esfera de atribuições com competência, preparo moral e físico, criatividade e sempre cuidar da apresentação individual. Permita que seus familiares e a sociedade brasileira continuem orgulhosos e confiando em você. Seja inteligente e receptivo aos ensinamentos que lhe serão transmitidos. Dentro em pouco, estará envergando a farda verde-oliva e assumirá meritória e justamente, num significativo juramento à bandeira, a nobre confirmação como soldado de Caxias. Portanto, siga amando e respeitando Deus, a pátria e o seu exército. Ouça a sua consciência sintonizada com leal e perfeito cumprimento do dever, na mais simples ou mais complexa missão que lhe for atribuída. Seja muito feliz. Brasília, Distrito Federal, 7 de março de 2003. General de Exército Enzo Martins Pérez, comandante do Exército. Será dado o toque de descansar. O comandante do batalhão convida o pastor evangelista Nilson de Melo, pioneiro da Fundação Assembleia de Deus de Araguari, Ministério e Missão, para abençoar os conscritos recém-incorporados ao batalhão. Grande família Mauá, eu os cumprimento na pessoa do excelentíssimo senhor coronel comandante Ivan, também na pessoa do excelentíssimo senhor subcomandante coronel Josimar, e também cumprimento as demais autoridades presentes, aos conscritos, toda a tropa e os familiares. Para mim, meus queridos, é um privilégio, é um prazer retornar à minha casa, pois a palavra de Deus, dita pelo grande estadista, um dos maiores sábios que a terra conheceu, Rei Salomão, o homem que viveu na Palestina e Israel, certa vez inspirado por Deus, ele caracterizou, registrou na Bíblia Sagrada, no seu livro de sabedoria, Eclesiastes capítulo 1, versículo 4, que uma geração vem, outra geração vai, mas a terra permanece. E eu vou transcrever para os nossos dias de hoje, a querida família Batalhão Mauá, que uma geração vem. Hoje está chegando esta geração de 231 conscritos, recrutas, que farão parte desta gloriosa família. Mas outras gerações estão aqui e outras estão saindo. Eu tenho o privilégio de dizer que nós nascemos para fazer história. Eu, você, nós não pedimos para nascer. Foi um dom de Deus, uma graça maravilhosa que nós aparecêssemos ao mundo. Eu como homem, você como mulher. Outro negro, outro branco. Nós não pedimos nacionalidade nem DNA. Mas foi uma graça de Deus a minha aparição no mundo. E eu, você, nós, viemos ao mundo para fazer história. Nós estamos fazendo a nossa história, seja ela boa ou ruim, mas a história está sendo feita. Me lembro, Tenente Coronel Ivan, em 1969, poucos aqui eram nascidos. Eu passei por aqui fazendo a minha história. Fiquei até no ano de 1976 integrando esta grande família Mauá, que ainda entrego, porque ela enraizou no meu coração. Aqui eu aprendi na minha somática humana a honradez, a altivez, a minha personalidade de alcançar o verdadeiro cidadão, um caráter de homem honrado, como ali está escrito, trabalhando com a honradez para não viver em vão.
Que Deus abençoe os conscritos, os recrutas. Que Deus abençoe os familiares. Que Deus abençoe o nosso querido comandante. Eu já disse a ele as boas-vindas, a ele e a sua esposa Ana Cristina. Que vocês tenham guarida aqui na sociedade araguarina. E desde já, é amor de primeira vista, nós aprendemos o amá-los. Então fica a minha saudação, a minha bênção a toda a família Mauá, especialmente esta geração que está chegando. Faço das minhas as palavras do grande estadista, do grande policota, do grande político, membro do Sinédrio, doutor Paulo, que viveu na época de Cristo. Que a graça do Senhor Jesus, o grande e eterno amor de Deus e a doce e inspirada consolação do Espírito Santo seja com toda esta família Mauá, todos os nossos familiares e autoridades presentes, e eu silenciosamente posso dizer obrigado e o meu amém. Obrigado. A banda do 36º Batalhão de Infantaria Motorizada, que sempre nos apoia nas nossas solenidades, oficiais, praças, servidores civis, nosso Batalhão Mauá. Bom dia! Bom dia, senhor Mauá! Hoje é um dia repleto de muita alegria para nós integrantes do nosso batalhão, da nossa família Mauá. Recebemos o grupamento Alfa 2013 de recrutas nessa solenidade, nesse momento muito especial que marcará a vida desses jovens e também de seus familiares por toda a vida. Vocês podem notar que o nervosismo, a preocupação com esse momento solene é grande, tanto que a gurizada aí ficou meio assustada. Mas faz parte, é por isso que estamos aqui. Estamos aqui para complementar a formação do cidadão que vem para cá complementar realmente, porque nós recebemos esses jovens já formados no seio de sua família. E cabe a nós darmos aquele traquejo final para termos o cidadão que o Brasil espera. Particularmente aos nossos familiares, tenho a certeza que esses jovens se encontram em boas mãos. O batalhão, há um bom tempo, vem se preparando para recebê-los da melhor maneira possível, porque estamos falando da instituição de maior credibilidade do Brasil. Estamos falando do Exército Brasileiro e particularmente de um batalhão que tem uma tradição imensa dentro do nosso Exército. O Batalhão Mauá. Tenham a certeza que estão em boas mãos, reitero isso. E peço também o apoio constante de vocês, participando da vida diária dos jovens, continuando essa participação, orientando na maneira correta de agir, das consequências, por vezes, de atos inadequados, porque aqui nós faremos a nossa parte. E contamos com a presença constante de vocês, porque à frente de vocês estão os bens maiores, tenho certeza, da vida de cada familiar que se encontra aqui. Se vocês notaram, aqui na nossa frente estamos com a nossa bandeira nacional a meio mastro. Então estamos em luta oficial, consequentemente hoje não executamos o hino nacional e a nossa banda não pode executar dobrados. Todavia, a formatura não perde o seu brilho, porque contamos com a presença de todos os nossos amigos, integrantes do nosso Batalhão Mauá e com os familiares dos nossos recrutas. Dessa feita, agradeço a presença de todos, espero que todos tenham um excelente final de semana
desfrutem desses momentos aqui no nosso aquartelamento, conheçam as instalações onde seus filhos irão passar 3 semanas de período de internato, tirem suas dúvidas com o comandante de companhia, com o comandante de pelotão, com os sargentos, conversem, entendam o que é o serviço militar inicial, compartilhem esse momento conosco e que todos sejamos felizes. Abraço! Serão dados os toques de sentido e descansar. Desfile em frente ao palanque do Estado-Maior do Batalhão, tendo à frente o Tenente-Coronel Josimar, subcomandante. Na sequência, o Centro de Instrução de Engenharia de Construção, comandado pelo Major Costa Júnior. Neste momento, em frente ao palanque, o Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva, comandado pelo Capitão Torres. Desfile em frente ao palanque, os trens de guarda do batalhão, sob o comando do 3º Sargento Helder. Sequência, a Companhia de Engenharia, Equipamento e Manutenção e a Companhia de Engenharia Ferroviária, comandadas pelo Capitão Nogueira. Desfile em frente ao palanque a Companhia de Comando e Apoio e Companhia de Engenharia de Construção, comandadas pelo Capitão Faria.
I feel so close to you right now, it's a force field. I wear my heart up on my sleeve like a big deal. Your love pours down on me, surround me like a waterfall. And there's no stopping us right now. I feel so close to you right now. Stopping us right now. I feel so close to you right now. Buscando um novo rumo que faça sentido nesse mundo louco, com o coração partido. Eu tomo cuidado pra que os desequilibrados não abalem minha fé, pra eu enfrentar com otimismo essa loucura. Os homens podem falar, mas os anjos podem voar. Quem é de verdade sabe quem é de mentira. Não menospreze o dever que a consciência te impõe. Não deixe pra depois, valorize a vida. Resgate suas forças e se sinta bem. Romper na sombra da própria loucura. Cuide de quem corre do seu lado e quem te quer bem. Essa é a coisa mais pura. Fragmentos da realidade, estilo mundo calmo. Tem gente que desanda por falta de opção. E toda a fé que eu tenho eu tô...
time has come for me to talk to you. And I don't mean to hurt your pride, but everybody needs a friend sometimes to make you see the light. In the game of life, the strong survive. We're on a one-way street, we gotta make it out alive, and never let them drag us down. In the game of life, we live and die. Another breath begins, another chance to win the fight. From the moment that you hit the ground. In the game of life. You're born to hunt and never run away, and then you're hunted by the prey. The wounded deer lives highest to the sun until his day is done. In the game of life, the strong survive. We're on a one-way street, we gotta make it out alive, and never let them drag us down. In the game of life, we live and die. Another breath begins, another chance to win the fight. From the moment that you hit the ground. Here comes the morning. It's time to play. The game of life. The game of life. The game of In the game of life, the strong survive. We're on a one-way street, we gotta make it out alive, and never let them drag us down. In the game of life, we live and die. Another breath begins, another chance to win the fight. From the moment that you You shout it out, but I can't hear a word you say. I'm talking loud, not saying much. I'm criticized, but how are bullets ricochet? Shoot me down, but I get up. I'm bulletproof, nothing to lose. Far away, ricochet. You take your aim. Far away. You shoot me down, but I won't fall. I am titanium. You shoot me down, but I won't fall. I am titanium.
It starts with one thing. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away. It's so unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out the window. Trying to hold on to didn't even know or wasted it all just to watch you go. I kept everything inside and even though I tried, it all fell apart. What it meant to be will eventually be a memory of a time I tried so hard and got so far. But in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. But in the end, it doesn't even matter. One thing, I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to remind myself how I tried so hard. In spite of the way you were mocking me, acting like I was part of your property. Remembering all the times you fought with me, I'm surprised it got so. Things aren't the way they were before. You wouldn't even recognize me anymore. Not that you knew me back then, but it all comes back to me in the end. You kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to me will eventually be a memory of a time when I tried so hard and got so far. But in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. But in the end, it doesn't even matter. I put my trust in you. Pushed as far as I can go. For all this, there's only one thing you should know. I've put my trust in you. Pushed as far as I can go. For all this, there's only one thing you should know. I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter. Software version 7.0. Looking at life through the eyes of a tire hub. Eating seeds is a pastime activity. The toxicity of our city. Yo! What do you own the world? How do you own this order? No! Somewhere between the sacred silence and sleep. Somewhere between the sacred silence and sleep. Disorder.
the sound of a fight. Father has spoken. my father's eyes. In a happy home, I was a king, I had a golden throne. Those days are gone, now the memories on the wall. I hear the songs from the places where I was born. Upon a hill across the blue lake,
She has got a plan for you. Don't you worry now. Yeah. There was a time I met a girl of a different kind. We ruled the world. I thought I'd never lose her out of sight. We were so young. I think of her now and then. I stay up, cashing in my bad luck. Some nights I call it a draw. Some nights I wish that my lips could build a castle. Some nights I wish they just fall off. But I still
anymore. Found a martyr in my bed tonight. Stops my bones from wandering. Just why am, oh, who am I? Well, some nights I wish that this all would end, 'cause I could use some friends for a change. And some nights I'm scared you'll forget me again. Some nights I always win. But I still wake up, I still see your ghost. Oh Lord, I'm still not sure what I stand for. What do I stand for? What do I stand for? Most nights I don't know. So this is it. I sold my soul for this. Wash my hands of that for this. I miss my mom and dad for this. No. When I see stars, when I see stars, that's all they are. When I hear songs, they sound like a swan, so come on. I remember black skies, the lightning all around me. I remembered each flash as time began to burn, like a startling sign that fate had finally found me. And your voice was all I heard, that I get what I deserve. So give me reason to prove me wrong, to wash this memory clean. Let the thoughts cross the distance in your eyes. Give me reason to fill this hole, connect the space between.
soldados no efetivo variável, por término de exercício de longa duração, do período básico de instrução e realizar a entrega da boina verde-oliva. Militares. E em seguida, o capitão Itaria, comandante da companhia de comando e apoio, fará a apresentação da tropa. Está apresentado, pode dar prosseguimento. Atenção, CCP, em continência ao terreno, a apresentar a... Descansar a... Convidamos o soldado número 5 ao excelente desempenho apresentado pelo mesmo durante a fase de instrução individual básica. A boina verde-oliva é um símbolo da Força Terrestre e é entregue aos soldados após o período básico de treinamento, representando o amadurecimento moral e técnico dos combatentes do Exército. Passada de geração a geração, a boina verde-oliva, com seu distintivo metálico do Exército Brasileiro, guarda em sua estampa as marcas de um passado glorioso e serve de estímulo aos soldados que são submetidos a difíceis testes até que conquistem o direito de usá-la. É nela que os dedos perfilados tocam para a continência individual, demonstrando disciplina e apreço entre superiores e subordinados, e nados da pátria. Para informa.
nossos integrantes da banda do 36º Batalhão de Infantaria Motorizado, das nossas formaturas, oficiais, praças, servidores civis do nosso glorioso Batalhão Mauá. Bom dia! Bom dia, senhor! Reitero a satisfação de contar com a presença da grande massa de familiares dos nossos recrutas, a presença dos senhores e senhoras nessa formatura simples, mas de grande relevância para o nosso recruta que ingressou no Exército Brasileiro, particularmente no 11º Batalhão de Engenharia de Construção. É extremamente importante. Contamos em todos os momentos com a presença de vocês, com a alegria de vocês e com auxílio para que possamos conduzir e complementar a formação dos nossos cidadãos. Aos instrutores e monitores que também conduziram essa fase que no dia de hoje se encerra a fase de instrução individual básica, que transmite, como o nome diz, os conhecimentos básicos ao combatente da Força Terrestre. Os senhores estão de parabéns pela seriedade, pela dedicação e pelo excelente cumprimento da missão. O comando ele fica extremamente satisfeito quando tem esse retorno positivo. E ele é materializado pela boa postura, pela disciplina que hoje o nosso recruta apresenta. Reitero, a equipe de instrução está de parabéns. E eu aproveito para pedir dos familiares uma salva de palmas pessoal que está dedicado 24 horas aos filhos dos senhores e senhoras. Ao nosso recruta, também destaco o empenho, a dedicação, o cumprimento de horário, a boa postura, que são características e fazem parte da vida do militar. Estão de parabéns. Continuem permeando o bom caminho, o caminho da dedicação, do trabalho honrado, do trabalho honesto. Isso é importante para a vida inteira de vocês. Estão de parabéns também e peço mais uma vez uma salva de palmas agora aos filhos dos senhores e senhoras. Por fim, novamente agradeço a presença de todos, reitero o reconhecimento à equipe de instrução e instruendos e que continuemos o nosso trabalho, o trabalho do 11BEC, que é um trabalho de grande relevância, não só no estado de Minas, mas como de todo o nosso Brasil e também no exterior. Estão de parabéns. Abraço!